Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da F-Stop, Escola de Fotografia e Audiovisual. E hoje o papo é sobre a R10, a Canon EOS R10, para você que está pensando em investir em uma ou se você já comprou e quer saber quais os recursos que ela pode te atender, seja no vídeo, seja na fotografia, né? Se você ainda não investiu, a gente tem o link aqui da nossa loja da F-Stop, onde você tem as melhores condições de pagamento para você adquirir a sua EOS R10, tá legal? É só clicar aqui na descrição que você chega lá na nossa loja lá. Bom, vamos lá. A R10. A R10, ela é uma câmera mirrorless. O que é uma câmera mirrorless? É uma câmera que não tem espelho, ao contrário das DSLRs, né? Por exemplo, a SL3, né? Porque muita gente diz que talvez a R10 seja para substituir a SL3 e a gente já vai falar um pouquinho disso, né? Se você pegar e olhar ela aqui lateralmente, você vai ver que ela é uma câmera bem mais fina do que uma DSLR, né? Uma SL3, porque ela não tem espelho, né? Se você olhar aqui, você encontra o sensor diretamente aqui, tá? Outra coisa, ela é uma câmera bem pequena e versátil, né? Com relação aqui ao tamanho dela, né? Se você fizer um comparativo aqui na minha mão, ela tem um pouco mais de 10 centímetros, deve estar beirando os 15 centímetros. Ela tem uma construção bem interessante, tá? Ela não é vedada, ao contrário de algumas câmeras R que a gente tem por aí, né? As full frames. A gente tem aqui, né, nela um sensor APS-C, né? Um sensor cropado que a gente chama. É um sensor de 24.2 megapixels. Ele garante aí para você uma boa qualidade nas suas fotografias e também nas suas filmagens, tá? Ele é um sensor que, apesar de ser cropado, você consegue utilizar lentes full frame, né? Para você que está pensando em adquirir aqui a sua R10 e você tinha uma câmera DSLR e que o malte dela, né? Ele é um malte EF. Poxa, Danton, mas aí eu tenho as minhas câmeras EF, as minhas lentes EF ou as minhas lentes EFS e elas não cabem aqui no malte RF da R10, né? Para isso, a Canon lançou, a Canon e outras empresas também, a Canon, a Make, a Viltrox, um adaptador do malte RF para o malte EF e EFS. Então você pode utilizar com o adaptador as suas lentes EF e EFS que você já tinha, para você não precisar investir a curto prazo em lentes RF. Apesar de que vale muito a pena você investir agora em lentes RF, porque tem uma tecnologia absurda, o foco fica muito melhor, a nitidez, a qualidade das suas fotos serão outras, tá? Mas você consegue usar as suas lentes na mesma qualidade que você tinha aí na sua câmera DSLR, legal? Então, beleza. Então você já sabe que é uma câmera que usa o malte RF, é um sensor de 24.2 megapixels APS-C, né? E também ela é uma câmera que tem como processador hoje, dia 14, Pedrão, dia 14 de julho de 2023, é o processador de ponta da Canon, que é o Digic X ou Digic X, Digic 10. O sistema de foco dela é um Dual Pixel CMOS AF2, é a segunda versão, é um foco altamente preciso, né? A gente já vai falar um pouco do foco, tá? É uma evolução, ela não perde qualidade de foco quando você usa gravações em 4K, em 30, em 60 FPS, né? E a gente já vai falar um pouquinho disso aí. Ela é uma câmera que vai do ISO de 100 até 32 mil. Isso quando a gente está falando do que a gente chama de ISO nativo, né? Mas você tem também a questão da expansão do ISO, que ele pode chegar até 51.200. Vai ter perca de qualidade, mas no momento de emergência, no momento lá de sufoco, você pode aumentar o seu ISO e pegar um pouco mais de luz aí na sua gravação ou nas suas fotos, tá? É uma câmera, cara, que eu vou falar por mim, tá? É uma câmera que eu utilizo muito e, cara, pra mim, ela
vale muito a pena o custo-benefício dela. Falando de filmagem, é uma câmera que no vídeo ela vai filmar em 4K 60 fps, tá legal? Você consegue fazer vídeos em 120 fps, só que somente em Full HD, para você fazer aquela super câmera lenta. E o legal é que quando você grava em 120 fps, na mesma hora que você grava e vai ver o que você gravou aqui, ele já mostra em câmera lenta para você. Isso também é muito massa, dá para você já ter uma noção de como que você vai poder aproveitar aquela gravação, aquele vídeo que você acabou de fazer. Ao contrário das câmeras DSLR, que espelham aqui no viewfinder a imagem que está chegando, a câmera mirrorless, a R10 aqui no caso, ela tem um visorzinho aqui eletrônico com 2,36 milhões de pontos resumidos aqui numa telinha bem pequenininha, então tem uma qualidade legal. Ela é exatamente a tela de LCD replicada aqui com todas as informações. Você consegue fazer tanto aquelas fotos tradicionais aqui no visor, como você olhar aqui no visor LED que fica aqui na tela de LED, que fica aqui na parte de baixo, tá? Ela é super legal porque você consegue ter um controle de luz na mesma hora. Se você está olhando aqui, você aumenta ISO, diminui ISO, abertura, você já vê como a foto vai ficar na mesma hora. Ao contrário das DSLRs, né? Que você só consegue ver a configuração que você fez depois que você apertou lá o botão e tirou a sua foto, tá legal? Bom, outra coisa muito legal aqui da R10 é a quantidade de foto que ela faz em apenas 1 segundo. Ela tem incríveis 15 fotos por segundo. E se você colocar ele no obturador eletrônico, ele faz 21 fotos por segundo. Se liga aqui, ó. Esse barulhinho, meu amigo. Por favor, Canon, segura os meus cliques aí, tá? Vamos lá. Outra coisa muito legal para quem trabalha com vídeos é a questão do visor articulado, né? Você consegue abrir, girar ele para cima, girar para baixo, fechar, abrir, porque às vezes você está aqui mais em cima, você quer olhar aqui embaixo, às vezes você está fazendo um take lá embaixo, perto do chão, você já dá aquela olhada mais coloca ele para cima para dar uma olhada mais para baixo. Então, para quem faz vídeo, esse monitor articulado aqui ajuda e muito. Assim como a maioria das câmeras que levam o sensor APS-C, essa aqui não é diferente. A R10 ela tem aquele flashzinho pop-up que não serve para nada, né? Mentira, mas isso aqui você usa em momentos muito emergenciais para você estar com quase nada de luz lá e aí você usa esse flashinho. Caso contrário, você gruda aqui uma fita isolante e não deixa ele subir, mas nem por reza brava. Agora falando um pouquinho da construção dessa câmera, né? É uma construção bem bacana, né? Um material que você enxerga a qualidade nele, tá? Mas não é uma câmera vedada, tá? Se você for tomar uma chuva, cuidado, proteja ela, poeira, né? Sempre protegendo, tá? Ao contrário da maioria das câmeras full frame da Canon, né? Da linha R, que são mais robustas, né? São vedadas contra a água e poeira. Essa aqui você tem que ter um cuidado um pouquinho maior, tá bom? Mas nada que você não consiga aí tocar no seu dia a dia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da construção aqui em termos de funções que você tem externas aqui, né? Bom, começando aqui pela sapata, que ela vem com esse protetorzinho aqui, tá? Que você tira e você tem acesso aqui aos contatos. É importantíssimo, tá? Eu tenho muito medo porque eu sou o cara que perde coisa pra caramba. Então, tirou isso aqui, coloca sempre no mesmo lugar, num estojinho na sua mochila, em algum lugar que você sabe que sempre você vai encontrar ele lá e não vai perder. Porque é importantíssimo você proteger isso aqui por esse motivo aqui, ó. Se você conseguir enxergar aqui, lá dentro... Agora, as câmeras R, elas têm esses contatos aqui que você consegue colocar
flashes, você consegue colocar microfones que já você consegue, por esse próprio contato eletrônico, transmitir a informação para sua câmera. Você não precisa ficar com aquele fio ligado na parte de microfone aqui, etc. Tá? A questão dos contatos, né? Ele tem uma conformidade um pouco diferente da convencional das DSLRs, mas os flashes que você usa aí na SL3, na sua 5D, 6D, 80D, qualquer flash desses que você usa nas câmeras Canon, você também consegue utilizar aqui, tá? Eu vou fechar o meu aqui para não ter perigo de eu perder, porque eu vou perder, né? A gente tem aqui a questão de você escolher funções, né? A gente tem funções de fotografia, funções de vídeo, você tem aqui as funções personalizadas que são utilizadas mais para a fotografia e a do vídeo aqui, que modéstia à parte é a que eu mais uso, tá? A gente tem aqui o botão de grava, né, do REC. A gente tem aqui o botãozinho lock, que a gente trava todas as configurações para não correr o risco de esbarrar e de repente você mudar uma configuração sem saber, sem querer, né? A gente tem esse dial aqui, ó. Esse dial, ele serve para você, ele vem de fábrica, né? Para você mudar a abertura da sua lente, para aumentar e diminuir. É lógico que tudo isso aqui você consegue ajustar lá nas suas configurações personalizadas. E se você quiser colocar a velocidade aqui ou o ISO aqui, você consegue também, tá bom? E tem esse outro dial aqui, essa rodinha aqui, que ela, por fábrica, ela vem para mudar a questão da velocidade do obturador, tá legal? E aqui a gente tem o botão tradicional aqui para você começar aí para tirar suas fotos, fazer o meio clique de foco, e tá aqui, tá? Desse lado aqui a gente não tem nada, a gente tem apenas aqui uma alça para você colocar a sua faixa, a sua fita ou aqueles coletes para você prender a sua câmera durante um ensaio, tá? Do lado esquerdo da lente, a gente tem aqui coisas importantíssimas, tá? A gente tem aqui, primeiro, a questão do microfone externo, né? Se você quiser usar um microfone externo. Ela vem com o microfone interno dela, grava, mas é pior do que celular, tá bom? Então, assim, sempre que você pensar em vídeo, você vai utilizar um microfone externo. Tô levando um baile aqui para abrir aqui, mas tá bom. Então, assim, ó, coisas importantes a serem ditas nessa questão. A gente tem aqui a entrada P2, tá? Para microfone externo. Então, hoje no mercado você encontra zilhões de possibilidades para poder utilizar, desde microfones de lapela, microfones shotgun, microfones condensadores, etc. E você consegue plugar aqui através de uma entrada P2, tá? Aí você fala, ele tem dois buraquinhos aqui, então um é para o microfone e o outro é para você colocar o seu fone de ouvido e fazer o controle, né, o monitoramento do áudio. Não, você não vai conseguir fazer o monitoramento do seu áudio porque ele não tem. Esse outro buraquinho, se você reparar, ele é um pouco menor do que o do microfone. É apenas para você conectar aqui um disparador eletrônico, né, um disparador à distância, enfim, é para isso que serve. Então, assim, se você precisa fazer o monitoramento do seu áudio, cara, compre microfones que você consiga monitorar ou até mesmo em monitores externos da sua câmera que você consegue ter esse monitoramento de áudio, tá legal? Mas também eu acho que você consegue se adaptar pelo custo-benefício dessa câmera, eu acho que não denigre ela nessa questão, tá bom? Agora a gente vai aqui para a parte onde a gente tem aqui o nosso HDMI, e aqui eu vou xingar a Canon até a morte, tá? E a gente tem também o USB. O USB aqui, ele já tá aqui evoluído para o USB-C, né? Esse USB-C aqui, cara, ele é muito legal, porque você pode ligar um cabo HDMI, você pode ligar um cabo USB e ligar a sua câmera num power bank, pode ligar ela direto no power bank, e esse power bank ele vai alimentar a energia da sua bateria, ele vai carregar a sua bateria, tá legal? Enquanto ele está ligado, a sua câmera vai usar a energia que é utilizada pelo seu power bank, mas também se você tiver com a bateria lá, ela vai carregar a bateria. Então, esse USB aqui, para você ligar no computador também, é muito bom, né? Então, tem vários recursos que você pode fazer com essa entrada USB-C aqui. E aqui é onde eu vou xingar a Canon, né? Eu comecei utilizando a SL3 para fazer os meus vídeos, e a SL3, o HDMI dela é o mini HDMI, tá? O mini HDMI, ele é menor, mas ele não é tão pequeno, então para você encaixar e deixar ali o encaixe, é legal.
Agora, a Canon, nas versões R, ela veio com um micro HDMI, tá? Até por questões estéticas, de espaço na câmera, para ela ficar um pouco mais compacta assim, ele meteu um micro HDMI. A função é a mesma, você consegue colocar ele em placas de captura, você consegue colocar ele em monitores, enfim, você consegue fazer várias coisas para conectar esse HDMI. Ele tem saída limpa de HDMI, isso é muito importante para quem gosta de fazer aí transmissões ao vivo, para quem gosta de produzir materiais utilizando OBS, fazer streams e etc, né? Então, essa questão do HDMI limpo é muito bom. Agora, para você manter isso aqui no tripé com o micro HDMI ligado aqui, eu recomendo você utilizar eu vou colocar aqui na tela para você, é um suportezinho que você encaixa o fio e aí ele vai para a lente, vai para a câmera e ele não fica forçando a entrada micro HDMI. É um adaptadorzinho bem baratinho que você coloca logo embaixo entre a sua câmera e o tripé e ele tira essa sobrecarga de ficar puxando o seu cabo para baixo, tá? Então, por isso que eu não gosto desse tipo de micro HDMI que a Canon decidiu utilizar aqui nas câmeras R, tá bom? Seguindo aqui, onde que eu não falei, aqui nessa parte aqui, ó, a gente tem aqui os controles, né? E aí aqui eu vou fazer uma ressalva aqui para esse joystick, né? Por ser uma câmera mirrorless, mas considerada câmera de entrada, não se esperava vir esse joystick aqui, tá? De comando. Você consegue, ele é muito bom porque você consegue controlar o foco aqui, tá? Nesse joystick. Você consegue navegar no seu visor, né? No frame que você está olhando ali, o foco, né? E se você está no foco automático, você tem duas pessoas e ele identificou o foco no olho de uma, se você joga para a esquerda ou para a direita, ele vai buscar uma outra pessoa que está logo ao lado, tá? Então, isso aqui ajuda bastante para você otimizar aí durante as suas gravações, tá? Ele tem aqui os menus tradicionais, né? De kick menu, o controle do flash, a informação, né? Que você vai clicando aqui, ele vai sumindo na tela. Aqui você tem o acesso ao menu e aqui a gente tem a telinha dele aqui, tá? A LCD, que eu vou colocar aqui pra gente usar já, tá bom? Aí, olhando por parte de baixo, a gente tem aqui uma construção da onde você vai colocar o seu cartão de memória e também a sua bateria, tá? A bateria dela é uma LP-E17, tá? Essa bateria, cara, é uma bateria custo-benefício interessante, mas não é uma bateria que vai conseguir sustentar todo o seu job aí com ela só, né? Com uma só. Então você acaba precisando adquirir mais ou usar aquelas baterias que você coloca e consegue ligar na tomada, você consegue ficar um pouco livre de preocupação se vai ou não acabar a bateria, tá? Eu utilizo dessas que liga na tomada, né? A gente tem essa outra opção que você liga no power bank, né? Também, que é de repente você está num lugar, numa floresta, num parque, alguma coisa que você não tem acesso à tomada, o power bank ele vai fazer a vez e você vai te dar uma autonomia de gravação maior, né? Mas eu acredito que a Canon optou por essa bateria por conta da estética da câmera, né? Para manter ela pequenininha assim, porque se você coloca E6N, você vai ter que acabar crescendo um pouco mais aqui e perde todo o conceito da câmera, tá? É uma coisa ruim? Não é, porque a gente tem hoje várias opções de versatilidade na questão da bateria para poder não te deixar na mão, né? E aqui você tem um encaixe do cartão SD, tá? É apenas uma entrada, né? Não tem duas, e ele é aqui de baixo junto com a bateria, seguindo a linha da SL3, que já era assim, a Canon EOS RP, né? A RP é assim também, usa a mesma bateria, por sinal. Inclusive é ela que a gente está usando aqui, ó, para poder fazer essas tomadas mais próximas aqui, para você ver de pertinho junto comigo aqui, tá bom? Isso aqui é uma coisa que pra gente que usa bastante vídeo, né, no tripé e tal, acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, porque existem suportes aqui do tripé que acabam impedindo a gente abrir essa tampinha aqui, né? E aí a gente tem que tirar o suporte para trocar a bateria, para trocar cartão de memória, né? Sendo que tem outras câmeras que a gente consegue lateralmente aqui substituir o cartão de memória e etc, né? Então essa é a construção da R10.
Agora falando aqui, né, da parte frontal, a gente tem aqui o tampa do malte, né, para você encaixar a sua lente, tá? A gente tem aqui o botãozinho meia-lua para poder tirar a lente ou o adaptador que você vai utilizar aqui. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é a questão do controle do foco automático e manual já aqui na frente para você rapidamente mudar, tá? Essa aqui é uma coisa bem interessante para você que gosta de trabalhar com foco manual, porque você não precisa abrir o menu para poder mudar a configuração do foco, aqui mesmo através de uma chavinha você consegue mudar, tá? E no meio dele você tem um botãozinho que você pode personalizar. Eu, por exemplo, personalizo esse botão para mudar o ISO, por exemplo, né? Mas você pode utilizar ele para aquilo que você bem entender, tá bom? Essa é a construção aqui da R10 e agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas importantes que ela tem para nós. Falando aqui um pouquinho de vídeo, né? Falando aqui um pouquinho das configurações internas da câmera Canon EOS R10, ela, como eu falei no começo, ela faz vídeos em 4K 60 fps, só que ela cropa um pouquinho no 60 fps, tá? Além de cropar, tem uma coisa muito importante que é legal dizer, né? Se você é daquelas pessoas que gosta de filmar um casamento, fazer vídeo de casamento e vai fazer grandes gravações com extensões de tempo muito longa, essa câmera tem um pequeno probleminha que você possivelmente pode corrigir, mas que é o aquecimento, né? Ela tem um aquecimento que quando você coloca a configuração lá do 4K 30, 4K 60 fps, na própria tela dela, ela já dá uma mensagem de que gravações longas ela pode fazer um aquecimento. E quando ela começa a aquecer, ela na parte superior direita do visor aqui do LCD, ela aparece um termômetro e ele vai seguindo a temperatura e vai aumentando, tá? Por experiência, né, por eu já utilizar, eu digo para você, ó, o 4K 30 fps, eu consegui gravar em 1 hora, já gravei 1h30, já gravei até em 2 horas e ele não superaqueceu. Ele chegou bem próximo ali, né, do limite dele, mas ele gravou tudo, ele não cortou o vídeo, nem nada. Então, assim, depende muito do trabalho que você vai fazer, do lugar que você tá, né? Hoje em dia existem coolers que você consegue encaixar no tripé e são ventiladorzinhos ali que ficam soprando a sua câmera para não superaquecer. A Canon EOS R6, a Mark I, né? Só a R6, ela também tinha esse problema. A Mark II ela já também veio com uma questão de superaquecimento muito mais interessante, tá? Mas isso é uma coisa para você avaliar aí no seu uso do dia a dia, beleza? Bom, falando um pouquinho de fotografia, né? A gente falou de vídeo agora, questão de 4K, agora a gente vai falar um pouquinho de fotografia. Ela tem incríveis 651 pontos de foco. É bom? É ótimo. Precisa de tudo isso? Não, mas é muito bom, né? Ela tem a questão, né, que eu falei pra vocês desse botãozinho aqui, né? Deixa eu pôr aqui pra você ver, ó. Ela tem esse botãozinho aqui, ó, que eu falei para que eu controlo o ISO na hora do vídeo. Para você que usa foto, é interessante para você colocar para definir o one shot ou iServo, para você mudar o estilo de foto que você vai fazer, né? Então, ele é interessante para isso na fotografia, né? Como eu falei, ela dispara de 15 a 21 fotos por segundo, depende do jeito que você configura ela. Ela vai até 32.000 de ISO, você pode estender mais esse ISO, lógico, vai gerar um pouco mais de ruído, mas é interessante, ela tem uma boa dinâmica de ruído, né? Apesar de que hoje em dia o Lightroom tem aquela questão da inteligência artificial que tira bastante coisa, mas não é escalável, mas já ajuda. Ela também vai te ajudar aí subindo bastante o ISO com bastante qualidade, tá legal? Uma coisa legal para você, tanto para vídeo quanto para foto, é a questão do alcance dinâmico que essa câmera tem, o HDR dela. Apesar dela não filmar, por exemplo, em C-Log, ela tem uma modalidade que é o HDR-PQ, que ele sai uma imagem muito legal em 10 bits, tá? Ela tem uma diversidade de alcances de cor, né? O contraste fica top. Ele não é o C-Log, mas ele tem aquela imagem mais lavada, flat, que a gente costuma dizer, e você consegue fazer um color grade muito interessante no pós-produção. Então, para você que também gosta de trabalhar no pós-produção, esse é um recurso muito interessante que vai trazer muito mais qualidade para os seus vídeos, para as suas fotos, tá? Se você tem aí um pouquinho mais de conhecimento. Outro recurso interessante que ela tem
uma estabilização eletrônica. Você tem 3 modalidades de estabilização, tá? Sendo que quanto mais você vai usar o recurso, ele vai dando uns pequenos crops na sua imagem para poder fazer essa estabilização. Mas, cara, eu te digo uma coisa, eu já testei e assim, se você tá ali filmando, tá sem um gimbal, tá numa condição adversa ali que você precisa de uma estabilidade melhor, ele funciona muito bem, tá? Então você consegue substituir num momento de emergência o uso do gimbal por essa estabilização eletrônica que ele tem aqui, tá? Inclusive, se você é um desses que gosta de gimbal, né, a gente tem um vídeo que eu vou colocar aqui no card para você, que é um vídeo te ensinando a fazer a estabilização do gimbal da Feiyutech, o Scorp-C, tá? Então só você clicar aqui, vai estar aqui também na descrição, é só você clicar e assistir lá, tá legal? Bom, falando um pouquinho aqui do menu da câmera, aquele menu clássico da Canon, né? Você tem aqui todos os recursos aqui de foto, aqui no caso do vídeo, né? Você tem aqui os recursos do foco automático, você consegue regular todos esses recursos que a gente conversou aqui. Uma coisa legal é que ele tem, tanto na foto quanto no vídeo, ele faz rastreamento. Se você escolhe de pessoas, ele rastreia pelo olho da pessoa. Se ele não encontra o olho, ele encontra a cabeça. Ele rastreia também animais. Se você colocar ali, ele vai fotografar um cachorrinho, um gatinho, ele consegue identificar e fazer um foco muito rápido. Carro, ele consegue também ele consegue fixar um carro e seguir esse carro no foco dele. Então, esse tipo de foco de acompanhamento é muito interessante, tá? Então, você vê aqui no menu, ó, você tem aqui pessoas, animais, veículos, ou você simplesmente desativar esse menu, né? Detecção dos olhos, você tem várias coisas interessantes, ó, são 6 menus só de foco automático. A gente tem aqui, ó, a questão da qualidade de imagem que você pode escolher, saída limpa de HDMI, você tem aqui também, ó, quer ver aqui, ó, a questão do HDRPQ, você ativa ou não. Uma coisa ruim da questão de você ativar o HDRPQ, né, que é esse alcance dinâmico maior, é que, lógico, se você tem um número de informações maior, você vai ter um volume de dados também maior, né? Então, assim, acaba ocupando mais espaço no seu cartão de memória. Então, você tem que ter um cartão de memória legal, né? E aproveitando para falar de cartão de memória, é interessante quando você tem aqui os modos de gravação de 4K, você também precisa usar um cartão de memória compatível com a gravação que você escolheu fazer, tá? Se você não tem um cartão bom, pode ser que você... por exemplo, você que é fotógrafo de esporte, por exemplo, você viu lá, porra, faz 15 fotos por segundo, tal, segurou o botão, chega uma hora que o buffer enche e você não consegue guardar aquela informação que você tirou. Se o seu cartão de memória não for rápido o suficiente para ir armazenando aquela informação que a sua câmera está mandando para ele, tá? Então, assim, opte sempre por, na foto, cartões C10, é o mínimo que você precisa colocar, e para vídeo, pelo menos ali um V60, né, um 300 MB por segundo ali, para poder te ajudar a não perder nenhuma informação que você está colhendo ali, tá legal? Aí, aqui a questão do HDR, a gente tem aqui várias configurações interessantes e também personalizações que você pode fazer. Bom, vamos lá falar aqui das minhas considerações finais sobre a R10, né? Eu uso ela muito, então eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre ela, né? Para vídeo é uma excelente câmera, tá? Para você que tem uma SL3, está querendo migrar para as mirrorless, vale muito a pena pelo custo-benefício dela hoje. Como eu disse, a gente tem excelentes condições no site, o link está na nossa loja, né? O link está aqui na descrição, só clicar lá e acessar. É uma câmera com peculiaridades muito interessantes para ser uma câmera de entrada, né? Para você que faz fotos de esporte, ela é uma câmera APS-C, né? Então que vai trazer um pouco mais de proximidade do assunto para você não perder suas qualidades com crops, né, no pós. Defeitinhos que eu acho, não é defeito, né, cara, mas coisas que atrapalham um pouco no dia a dia é a questão da bateria ser a
E17, né? Se você depender de lugares que não tenham energia, aí você vai ter que ter um hubzinho de energia com power bank, ou se você tem lugares para ligar na tomada. A questão de você não ter monitoramento de áudio, isso também atrapalha um pouco, né? Então você acaba tendo que usar outros recursos para monitorar esse áudio. A questão do HDMI pequeno me incomoda bastante, tá? Com medo de você ferir essa entrada aqui, né? E depois, por algum motivo, ficar com mau contato. Imagina você perder uma gravação grande por conta de perder contato, mas isso é uma coisa que tem, por exemplo, na R6 Mark II, é a mesma entrada, então não é da R10, né? É uma opção que a Canon fez para diminuir o tamanho dela, eu acredito, tá bom? Agora, benefícios são inúmeros, né? Não foi à toa que eu decidi usar ela para produzir os meus vídeos, né? Ela tem bastante recurso. O Dual Foco CMOS é o AF2, né? É um upgrade do sistema de foco que a gente já tinha, por exemplo, na SL3, só que no 4K ele perdia esse sistema de foco. A R10 não perde em todos os modos de gravação dela, você consegue utilizar esse sistema de foco que é incrível, tá? Você pode encontrar aí, depois a gente pode, se você quiser, comenta aqui embaixo que a gente faz esse vídeo para você dos testes de autofoco, tá? Tanto para carro, para pessoas, para animais, que ela vai ser interessantíssima você fazer, tá? Então assim, se você está pensando em comprar, em adquirir uma R10, eu recomendo que você o faça, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Se eu não falei alguma coisa que você gostaria de saber, alguma informação que eu não dei, deixa aqui nos comentários, me conta se você já tem, se você está pensando em comprar, quais são as suas dúvidas, porque a gente vai te ajudar nessa para você ter a melhor decisão da sua vida, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.